dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGeek. Eu sou o José Paiva e já tenho aqui várias pessoas diferentes. Vou começar a baralhar isto. Eu começo sempre pelo José Pedro, mas hoje vou começar pelo Jean-Marie Jonet, que o seu oráculo diz Força Portugal. Porquê? Porque é o sentimento que me vem à alma quando analiso o que já aconteceu até agora na votação da imigração, o que aconteceu na votação em território nacional, entre o ADN, as pessoas que, não sei se vocês viram esta história, pessoas que mandaram mesmo o cartão de cidadão e não uma cópia para Portugal, que era para as autoridades terem mesmo a certeza que... Pronto, ou então, se calhar, também é possível, olharam para o boletim e pensaram, não, isto eu não quero estar associado com isto, e portanto devolveram, tipo, olha, pode ter acontecido. Devolva a cidadania. Fico com isto que para mim está bom. Para mim está ótimo, mas eu não vou votar em nada disto, portanto pode ficar. Mas pronto, deu-me assim essa sensação. E também achei curioso que veio muita gente de terreiro já com resultados preliminares da imigração, muito surpreendida com imigrantes votarem num partido de extrema-direita, e eu achei cómico porque normalmente nós associamos os imigrantes às produções mais bacocas de nacionalismo na nossa sociedade. Portanto, um partido nacionalista bacoca em princípio ia fazer algum sucesso, digo eu, e até acontece com outras diásporas, com a diáspora brasileira, com a diáspora turca, que o Erdogan, ou com a diáspora húngara, o Erdogan, o Orbán retiram muito apoio de diásporas. É normal, as diásporas têm uma visão romantizada dos países que joga muito bem com as narrativas nacionalistas. Portanto, eu não fiquei muito surpreendido. Maria, não sei se estarás surpreendida ou não, mas diz aqui que és ex-imigrante democrata. É. Recebi essa informação agora, uma informação de última hora. Eu estou surpreendida por Está a passar em breaking news. Aqui não sei porque é que estou, mas... Está a acontecer. Está a acontecer. Acho que é só porque sou ingênua. E acredito sempre. Sou otimista também. Apesar de achar que não, até sou. Tu que já foste imigrante. Eu já fui imigrante e acho que não votaria num partido que é contra e que quer retirar direitos a pessoas que estão na mesma situação que eu estava lá fora. E no caso, até situações bem parecidas, em trabalhos precários, eu estava à espera de um visto, portanto não podia sair do país enquanto o visto não chegava. Tive 2 anos sem poder sair porque estava à espera de um visto. E há pessoas que o Chega quer mandar de volta para a sua terra e perseguir, de certa forma, mesmo que não seja perseguir politicamente, são perseguidas no espaço público. E eu não seria capaz de desejar a outras pessoas o mal que não queria que me desejassem a mim. Então mostras um cartão vermelho aos imigrantes. Mas tu eras imigrante de primeira geração, isso é uma coisa importante. Correm os rumores, ainda não há nada certo, mas correm os rumores de onde vêm os grandes resultados do Chega, tanto num círculo como no outro. Na Europa é na Suíça e fora da Europa é o Brasil. E isso não são imigrantes de primeira geração que chegam lá para já lá vamos deixar isso para a reflexão, que eu tenho coisas a dizer sobre esse assunto um dos também. temas da nossa reflexão. José Pedro Silva, tu não estiveste atento porque estiveste com a senhora Kate. Quem é esta senhora Kate? Era contigo que ela estava? Era. Também é o tema do café. E a tua mulher sabe? Não, aquilo que se pode dizer é, se dizem que a Kate não era a Kate, o William também podia não ser o William. Não é? E tu também não és tu, eventualmente. Não, eu estava a fazer do William. Mas esse será o tema do café. Por acaso tem as suas parecenças. Pois tem. Aliás, e nascemos no mesmo ano, temos o mesmo problema de calvície, portanto somos... Não, ele está muito mais avançado que tu. Tá, mas é porque ele corta, porque ele tem que ser... É realeza, sabes? Não pode andar assim com o ar meio desganhado. Mas somos ambos... Mas estiveram onde já agora? Somos ambos de 82. Foi numa feirinha em Windsor, portanto, onde vamos sempre ao sábado. Mas olha, como esse é o tema do café, não vamos esgotá-lo, nem me lembrei disso, mas eu estava aqui a pensar nos nacionalismos que eles estavam a falar, dos imigrantes e tudo mas isso. Isso é tema... Também, não, mas vais ver que não te vou roubar tema nenhum, porque me lembrei do equipamento da seleção, vê tu bem. Ok. Não, pois em que um deles é um painel de azulejos, o que já não só demonstra essa necessidade que nós temos sempre de andar a exibir os nossos símbolos pelo mundo fora, não é? As cores, tudo bem, certo? Percebo que as seleções tenham as cores, mas depois os azulejos fica com uma série, com sérias dúvidas. A Bélgica vai ter um equipamento do Tintin, do Tantan. É.
Pois, Por acaso não, eu fixe. gostei. Já Houve pegámos. gente que disse mal, mas eu gostei. Não, é Eu esse ainda não vi. Gosto dessas Eu referências. esse ainda não vi. O dos azulejos acho medonho e acho perigoso até, porque um gajo vai contra aquilo, não sei se não se parte E uma todo. pedra da calçada ali no equipamento. Falta isso, os calções deviam ser uma bela calçada portuguesa. Desenhados pelo Tinto de Rã. Mas o Tintin não vi. É só calções castanhos e uma camisola por cima azul. Isso pode ficar acho giro. fofo. Mas tens que ir com... Nós podíamos ir, em vez dos Quem é azulejos, que o nós nosso temos? Gil. O Gil. O Gil, sim. Eu amava tanto o Gil. Pá, nunca percebi. Tinha o fascínio tantos com o Gil. Não tive Dá-me tive vontade. vontade de Gil, não é do meu Sabes o que é tempo. que me surpreende às vezes? É que nós os dois nascemos no mesmo ano, mas tu tens tipo mais 20 O anos. Gil dá-me vontade de lhe dar uma cabeçada. Ele tem mais 20 anos do que eu. Peço Mais do que desculpa, tu. o Gil não é uma... Mas ele já levou uma cabeçada que ele está ali com uma... simpática. Ele faz, a Eu polpa tive dele um faz, psicólogo a semana passada. Portanto, sim, eu tenho quase 78 anos. a polpa dele faz lembrar o filme Doidos por Mary, não sei se, e nem sei se o caso Eu não nem admito que à minha frente alguém diga mal do Gil. Pá, peço imensa desculpa aos nossos telespectadores. Eu acho que estraguei Eu aqui não um gosto, bocadinho. nunca gostei nem nunca vou gostar do Gil. E do Gil Vicente? Gil, Eu gostava Quando que, perde contra o Sporting. eu gostava que as pessoas que nos estão a ouvir e que gostam do Gil tal como eu, até vou olhar para a câmara, que as pessoas que nos estão a ouvir e que gostam do Gil tal como eu, que vão às nossas redes defender a honra deste boneco, Mas desta isso mascote da também é Expo um bocado 98. exagero, confesso. Obrigada. Hashtag Eu Gil percebo- nunca eu mais. percebo- Tipo de causas a que a Maria Escaja se agarra. Eu percebo que o Gil não chateia, agora daí a apreciar já é um bocadinho. Lá está, Já viste? mas tu não tens idade para ter apreciado porquê que isto. não vais Eu sal- tinha 5 anos Então porquê e que não tu vais também salvar- tinhas 5 Mas anos. ouve. Eu tinha uma coleção de bonecos do Gil que um dia a minha mãe Então e Pirilampo Mágico? pintou, também estavam ao lado. isso sim. Estavam mesmo ao lado. Era uma coleção de pirilampos mágicos e uma coleção de bonecos do Gil, porque o Gil depois tinha o merch do Gil, eram vários Gilos. Mas tipo, pode várias salvar- coisas, pode com várias- salvar o com Gil várias que cores, está uma- Já várias chega, posições. vá. O Gil com skate, eu Acabou-se. tinha bué Gils e a minha mãe um dia Daqui a nada eu estou politicamente radicalizado por esta Cheirando conversa. que tens ainda uma fotografia do Gil na cabeceira. Não, mas no outro dia fui com o meu pai à Expo e ele tirou-me uma fotografia e disse: Olha o Eu Gil. não acredito. Mas o Gil está todo É partido. aberrante essa estátua. Não é. Isso já não devia estar ali. Não, devia sim. Eu, e uma olha, vez, e uma eu vez, juntava-me ao movimento de derrubar estátuas, e mas só do Gil. e uma vez fui a Elvas, no Festival e da outras? Canção, Sim. e há um mecânico em Elvas que tem uma grande estátua do Gil à porta e eu estava amor de Deus, fascinada. por acaso eu Amei. conheço esse mecânico. Eu, por mim, ia a Elvas arranjar o meu carro. Só para- é um bocado longe e a pegada ecológica talvez Foi o não seja conselho que votou mais no necessária. Chega, Maria Escaja. Pois eu Essas acredito. coisas não queres pensar tudo, Tem não o é? Gil. O Gil Não radicalizou-se. Aposto que não foram os senhores daquela. Claro que foi o Gil. Não O foi. Gil não tarda em vez de estar assim. Está O assim. Gil, o As mãozinhas assim. O Gil não votou no Chega. Claro que votou. Não votou. É uma- Fica a O Gil pergunta, é de esquerda, o Gil é inclusivo e gosta de todas as pessoas. É. E está aberto a outras nacionalidades. É uma West Star dos anos Não 90. venham dizer a mim o que é que o meu amigo defende ou não, não é? Vamos, ok, imaginário, sim. Vamos então ao Imaginário nosso... és tu. Vamos ao nosso café. Por acaso não é Vamos muito, lá. não houve muita imaginação. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Kate Middleton, onde estás? Essa é a grande pergunta que vamos tentar responder nos próximos 3 minutos neste café. Zé Pedro Silva, já que iniciaste e disseste que estiveste com a senhora... Mas não ia dizer que tinha sido eu a trazer o tema. não, eu não disse nada. Ah, Tu gostavas, é que costumas sempre dizer- que costumas- Pronto, não. Costumas sempre bufar-te. A senhora teve uma operação, ao que parece, não é? Bufar-te? E depois desapareceu. E apareceram umas fotografias que foram manipuladas. Entretanto, acho que apareceu uma fotografia ou um vídeo onde surgia Kate, mas não se sabe se surgiu ou não. Tu que és um grande defensor da aristocracia britânica, o que é que tens a dizer sobre este caso? É curioso, o tema foi sugerido pela Maria Escaja no episódio passado, depois tínhamos coisas mais importantes e agora estamos neste. Não, sendo que na semana passada era suposto o café ser os anos do Joné, mas tivemos problemas técnicos e tivemos que passar Passava os ao anos fim, do Joné e então para nem o fim. pronto, e não havia nem Kate, nem anos do Joné. nem anos. Mas a verdade é que sabes que eu não ligo verdadeiramente nenhuma ao caso, por uma razão simples, porque eu acho que esta coisa de nós andarmos a ver e a ler e a saber tudo, mesmo que seja uma família real, é exatamente o mesmo que se estivermos a fazer isso no bairro, na rua, no prédio, seja onde for, a metermos na vida das pessoas. Não é por serem a realeza que eu tenho alguma coisa a ver com isso. E então, por isso é que eu acho sempre engraçado. Mas há aquela tendência que é, como são figuras, enfim, de um Estado, e são figuras do Estado, não é? Como nós temos cá as nossas, as bandeiras, presidentes da República, tudo isso, nós temos sempre aquela ideia de podermos discutir com quem é que eles estão, se são eles, se não são, se foram, o que é que foi da operação. E eu não acho nada disso. Acho que é exatamente a mesma coisa de estarmos a meter na vida do vizinho. E, portanto,
se é Kate, se não é Kate. Podemos nos preocupar, porque no caso do rei é um chefe de Estado e está aparentemente a atravessar uma fase má de saúde. Claro, isto é um assunto de Estado. A doença de um chefe de Estado é um assunto de Estado, óbvio, não é? E podemos nos preocupar, podemos querer ter informação, tudo isso. Quanto ao resto, já deram cabo da mãe do Príncipe William e, pelos vistos, agora querem dar cabo da mulher, não é? Com estas perseguições. Desta e da outra. Da Meghan também querem dar cabo. Esse é um caso um bocadinho diferente. Esse não sei Esse ela já não gosta. Não, esse eu acho que eles próprios estão... Como é americano, eles já não... Não é nada americano, não. Eu acho que eles próprios estão... Sentiram? Estás moldado pela propaganda? Não, eles próprios estão-se a dar cabo deles próprios. É a informação que eu tenho, mas eu tenho que dizer uma coisa, que é, mais uma vez, tenho muito pouca informação. Até aquilo que me parece é... Mas há um livro com a informação toda. Nunca o li, mas... Borrifo, depois, claro. Tudo. Não, eu nem Eles vou vão ver. dar cabo deles, tendo em conta os bolsos endinheirados com negócios com a Netflix e assim, não é? Certo, mas houve... Estão a mas- dar cabo deles. Só quem me dera estar a dar cabo de mim como eu sou. Não, pronto, claro, obviamente, mas não é para mim, não é Queres só. casar com o Ruivo? Eu quero ser ruiva, portanto, sim. Quer ser casar com um príncipe, também pode ser isso, não é? Não é essa a questão, não é o... Desculpem, Ruivos. Isso é uma piada para o meu primo, ele não vai ver isto. Portanto, basicamente é isso. O interesse do assunto é o assunto não ter interesse, para mim. E as pessoas terem que perceber que, mesmo que estejamos a falar da família real, estamos a falar de uma família a meter o bedelho. Conseguiste retirar a piada toda a esta só. Não, tem muita graça. É assim. Foi muito chato. por acaso. Agradeço. Para a próxima não venhas. Agora, não tenho vontade de continuar a fazer isto. Porque agora vão estar a meter o bedelho, não é? Agora- Foi uma pequena armadilha. Maria, portanto, o Zé Pedro não quis meter o bedelho na vida de Kate Middleton, vou tentar que tu o metas, salvo seja. Oh, meu amigo. Portanto, da tua investigação... Estou bem dentro do rabbit Aquelas hole. fotografias são verdadeiras, não são verdadeiras? Achas que isto é de facto muito chato? Ou por ser família real? Que é verdade, há uma coisa que tens que concordar, que a família real também sempre gostou, ou parte dela, destes... Gostou? Sim, da imprensa cor-de-rosa, vive muito à conta Mas o disso. que é que eles podem fazer? Não interessa, podiam-se Não é escudar. gostar, A rainha não é? nunca foi grande fã, por exemplo. Mas o resto sempre se deu um bocadinho a... Ora bem, eu domino este assunto. Tenho um grande amigo que um dia teve uma insónia e passou 2 horas neste assunto e começou-me a mandar memes e tweets, e o meu algoritmo do TikTok passou imediatamente a mostrar-me várias páginas, vários vídeos de várias teorias sobre este assunto, vídeos esses que eu vi com muita atenção, incluindo um que tem 27 partes. Chama-se Where the Fuck is Kate Middleton e são 27 partes e eu consumi-as todas. Este assunto é muito importante, muito interessante e um grande problema para a coroa inglesa. Não, estou a brincar. Eu estou a achar muita graça porque claramente a Kate está viva e provavelmente está bem e estava efetivamente em convalescença. E eu acho... E estava em Windsor agora, é ela. Mas o que eu gosto mais nisto é o facto da Casa Real ter cagado na polémica que se estava a montar e ter deixado aquilo acontecer e ter demorado tipo 1 mês. Mas sabes o que é que dizem que é? Que é para tentar esconder um bocadinho a cena do rei, para o deixar tanto tranquilo na vida dele. Sei. Não sei se é verdade, se não, é o que Faz dizem. sentido. Eu gostei imenso, tipo, eles deixaram só acontecer e eu achei isso mesmo divertido, porque gerou-se uma data de conteúdo. Eu sou millennial, eu gosto de redes sociais e sou millennial do fim dos millennials, portanto eu gosto destas coisas. Divirto-me, é um passatempo. Eu tenho pouco tempo livre e o que tenho gosto de gastar a consumir coisas sem qualquer relevância e importância. Sério, eu gosto mesmo. Mas eu também. E então diverti-me imenso a ver várias teorias da conspiração. Eu própria às tantas já achava que a Kate poderia estar em coma, ou quiçá, morte era difícil, mas em coma era possível. Não, havia uma grande teoria que dizia que a Kate e o rei estavam envolvidos. Credo. A Kate e o Charles, mas envolvidos romanticamente. Sim, sim. Houve todo o tipo de teorias, foi maravilhoso. Eu Ele adorei. inventou esta agora. Não inventei. A sério? Isso já Sim. aconteceu em Portugal. Faz. Olha, O Dom Manuel I roubou uma pessoa que se vinha casar com o filho dele, roubou para ele. Pois. Estás a ver? E As coisas se têm fôssemos a tradição. falar no que se passou mais em Portugal, isso então acontecerão ainda mais coisas. A esse nível, São muita a essas coisa. trocas. Se quem A tivesse essas aparecido em trocas. Portugal sabíamos bem como é que tinha acabado este caso, não é? Sim, mas também era fácil encontrar estava casada na com o Dom comporta. Duarte? Não sei. Nós não temos boa fama a Estava casada com o encontrar pessoas Afonso? desaparecidas. Com o Infante? Não, nós não temos péssima fama a encontrar pessoas desaparecidas. Mas pronto, isto para dizer que estou a acompanhar este assunto. Muito bem. Se quiserem, posso ser a vossa enviada especial aos assuntos da coroa inglesa. Por mim pode ser, eu não vou pronto, pagar essas Há memes, locações. há memes espetaculares. A tuas pensas, tudo bem. Porquê que eu gosto tanto disto? Porque isto dá memes espetaculares. E eu gosto de conteúdo que dá bons memes. Não, Memes, história- não dizes mimos?
É um bocado, Em Portugal, também não digo, tipo, se é um tivesse... bocado elder millennial da parte dela. Se estou a falar, Estou a ver. também digo Facebook e Instagram. Se estiver nos Estados Unidos, digo memes, Instagram e Facebook. É uma questão Eu de também adaptar. digo memes, desculpa lá. De adaptar. Mas isso só não queria abona muito a meu esclarecer. favor. É? É uma questão de adaptar as Memes, palavras ao país onde estou, onde Muito me bem. encontro e à língua que falo. Johnny, queres acrescentar mais alguma coisa a este assunto? Não, acho tenho perguntas. que isto é tudo um disparate. Principalmente. Claro que é! Mas espera, Mas tu é que gostas da giro. aristocracia, também tens gostado Não destas gosto da polémicas. aristocracia desde quando? E porquê é que tu agora equiparas as famílias Desde que tu reais dizes com que és aristocracia? monárquico, tu estás farto de dizer que és monárquico. Gostas de reis, exato, tu gostas de reis e Novamente, dessas pronto, eu coisas. estava aqui na incorreção do José Paiva. Se tu, pronto. Ela juntou-se à minha incorreção. não sei se Devias estás a saber, perceber. mas em vez disso juntaste. Isto não é aristocracia. Ela era aristocrata, agora é da família real, é outra coisa diferente. Não é a mesma coisa. Eu acho que se diz memes e digo memes. Sure, we can say memes, that's fine. Não, tipo, não, acho memes, tipo, acho mal. Não viste Sou contra. nenhuma notícia sobre este caso. Memes é outra Só me coisa. faltava agora estar a levar lições de um Gen Z. Eu vi as piadas, mas não sei nada sobre o assunto. O Johnny é daquelas pessoas que não admite que passou horas a ver estes conteúdos. Não, eu sou daquelas Não pessoas, passou. pessoas que efetivamente passam ao lado da esmagadora Não, maioria dos fenómenos ele da tem um bocado de cultura problemas pop. com quem anda à procura de pessoas, porque o Correio da Manhã ganha e a audiência aos outros pessoas à procura da grávida da mortosa, e portanto ele diz assim: não me vão agora estar à procura também da Kate Middleton, porque sendo certo que era bom o Correio da Manhã começar à procura da Kate Middleton, como está à procura da Está no grávida. palácio, já apareceu A grávida- A grávida ou a Kate? Não, a Kate. A A Kate, grávida tá. acho que não está. A grávida não foi encontrada. Não. Olha, é isso. Eu gostava só de dizer que o Gil não me diz nada. Epá, E- claro que não te diz nada. Tu nem tinhas nascido quase. Exatamente. E acho que Ei, é 98. É 98. Exato, Ok. exato. Já percebi. Talvez não queiras explorar esse assunto. Exato. também acho mal e também tenho a teoria que ele provavelmente é de extrema-direita agora e votou Não, no não é. Chega. Não, e não até te digo porquê. Porque é uma estrela dos anos 90 caída em desgraça. Qual caída em desgraça? Caída em desgraça estás tu. Como assim em Jardim, também apoiante do Chega. Não vamos comparar o Gil assim a Jardim. Pois não, assim em Jardim e há muito mais festas. Está E feita a mesmo assim- comparação. Desculpa, o Gil era o centro da festa. Era. Enfim, pronto. Eventualmente depois conversamos sobre isso. Achei que era melhor que a Kate Middleton, desculpa. O quê? Achei que era melhor que a Kate Sim, não, Middleton. mas eu depois não queria esquecer este assunto do Gil na Marias Casas. Não, eu acho que era- a fronteira do saudável. Era importante. Bom, Estou um bocado irritada agora. vamos à nossa reflexão dentro dos limites estabelecidos. Vamos lá. Vamos refletir. Ora bem, vamos então falar primeiro dos votos dos imigrantes, que ainda, quer dizer, nós só vamos saber resultados esta semana, se calhar mais para o final da semana, mas Maria Escaja, já começámos um bocadinho este... É verdade. Parece que, de facto, o Chega ia com uma boa votação, portanto vai eleger. Há a possibilidade... de Não facto, sabemos, não é? Não sabemos, é isso. Estamos a falar de, não é de expectativas, mas de cenários. Augusto Santos Silva também pode não ser eleito, mas ainda está tudo mais ou menos em aberto. Mas daquilo que viste, queria desenvolver um bocadinho a tua desilusão com os imigrantes. Porque é que não achas normal, aceitável, o que tu quiseste chamar, que os imigrantes dentro da Europa e fora da Europa votem no Chega? Eu não disse que não acho normal. O problema é que o normal se tornou numa coisa muito perigosa. O que é que eu acho sobre este assunto? Ok. Certo. Antigamente o normal era bom. Agora é que de repente... Eu não gosto da palavra normal. Acho que é uma medida normalidade. estatística. É um eufemismo. Não, acho que é uma medida estatística que não se aplica de uma forma tão... Aplica-se ao dia-a-dia, mas não acho que seja assim tão boa para analisar. O normal é só o que se repete mais vezes. Portanto, não acho que seja uma boa forma de analisar o estado do país e do mundo. Eu acho triste, mesmo, que pessoas que vivem fora votem, no fundo, contra quem veio para o país de onde elas saíram, exatamente pela mesma razão que a maioria saiu, que é para procurar melhores condições de vida. Que é o que os imigrantes, que é o que os nossos imigrantes fazem, não é? Quem sai vai à procura de melhores condições de vida e quem entra também vai à procura de melhores condições de vida. Muitos deles saem de situações que nós nem imaginamos. E acho triste que quem está nessa mesma situação vote contra isso. E estávamos a falar há pouco, quando falámos dos oráculos,
que muitos deles já são segunda geração. Tudo certo. Mas os pais deles, quando imigraram, especialmente para pessoas que imigraram para a França e para a Suíça, eram completamente ostracizados e muito maltratados. E havia um racismo fortíssimo contra os portugueses que imigravam para estes países. Ou seja, estas pessoas, estes imigrantes que votaram no Chega, especialmente os da Europa e também os do Brasil, estão... Quando é que os do Brasil foram para lá? Muitos deles foram... Em que circunstâncias? Os que votam, não estou a falar do meio do século XIX, os que votam agora foram para lá em que circunstâncias? Qual é que é o maior movimento migratório de Portugal? Pós 25 de Abril. Pronto, era só para... Pronto, esses não surpreendem tanto. Mas há alguns, mas há outros, mas não foram todos. Os netos do Marcelo Caetano e os filhos do Marcelo Rebelo de Sousa votam em quem? Achas que o filho de Marcelo Rebelo de Sousa votou no Chega? Se calhar está farto disto tudo, não é? Depois daquilo a que foi sujeito pelo pai dele. Verdade, pelo próprio pai. São pessoas que são filhas de pessoas que foram muito ostracizadas quando emigraram e que no fundo estão a fazer o mesmo e estão a querer fazer o mesmo a quem está nessa mesma situação e a quem vive a discriminação que os pais e os avós destas pessoas viveram. E essa falta de memória histórica, de memória geracional que tem vindo a aumentar, deixa-me preocupada, porque às tantas há uma geração que está completamente desligada das lutas que as próprias famílias deles travaram há 50 anos, ou há 60 ou há 70 anos. Isso é triste, e essa falta de memória é muitas vezes o que leva à repetição de situações e de conjunturas políticas que se pensava que poderiam ser evitadas. Mas isso aí não é estar a exigir mais ao voto do imigrante do que ao voto nacional? Porque nós aqui estamos sempre a tentar encontrar, ainda a semana passada fizemos isso, encontrar justificações mais condescendentes, outras vezes mais racionais sobre porque as pessoas votam no Chega. Eu consigo compreender melhor, mesmo sendo difícil alguém aceitar ou ter vontade de votar num partido que tem ideologias machistas e racistas e xenófobas. Eu consigo conceber melhor que alguém que vive cá e sofre diariamente as falhas de outros governos e de antigos governos neste país, do que aceitar que uma pessoa que não vive cá, que não passa... Ou seja, não são pessoas que estejam a sofrer diariamente na pele. Por exemplo, não é o Algarve, não é que está a sofrer diariamente o abandono e a turistificação e a subserviência a que o povo algarvio, a que as pessoas algarvias foram educadas a ter, não é? As pessoas no Algarve são educadas a ser subservientes ao turista. E isto é um facto e já acontece há muitos anos. Uma pessoa que emigrou vive uma realidade diferente. Mas pode ser igualmente pior. Ou má. Mas a culpa não é do governo do teu país, se tu emigraste. Eu, quando vivi fora, os problemas que eu tinha não eram culpa do governo português. Eram culpa de falhas no sistema do sítio onde eu estava. Portanto, custa-me custa-me bastante que haja esta intolerância de quem não está cá. São pessoas que não vivem cá, são imigrantes, muitos deles nunca viveram cá. E escolhem votar num partido que é tudo menos tolerante, tudo menos bom para os imigrantes. E eu, honestamente, acho que isto é tudo um sinal dos tempos e acho que também se reflete nisto as tendências crescentes de extrema-direita na Europa e no resto do mundo, mas não deixo de achar desnecessário que os imigrantes votem em massa no Chega. Eu acho que não vou dizer o que ia dizer a seguir, esquece. Joné, pegando na ideia de desnecessário ou não, queria perceber se é uma surpresa estes resultados e para quem é que é pior, porque estamos aqui ainda à espera. Nós já a semana passada não tínhamos os resultados concretos, mas para quem é que é pior esta votação? PS, AD? Pois, não sei para quem é que é pior. Se eu estava à espera, estava. Ou seja, isso é metade dos resultados. Podem não ter contado os sítios onde toda a gente votou no PS e de repente o PS tem 3-1 e nós não sabíamos, ou AD, sei lá. Mas, fazendo uma extrapolação aritmética relativamente simples,
dos resultados das últimas eleições do Chega em comparação com o resultado nacional e dos resultados nacionais destas, dava para esperar que o Chega ficasse pelo menos em segundo nos dois círculos, porque o Chega esteve acima da sua média nacional nos dois sítios e todas as coisas continuando iguais, subiria para ficar em segundo. Portanto, não me surpreende. Fala muito da maneira como se trata as comunidades, que eu acho um tema para refletir importante. A infantilização que se faz das comunidades, que se acha que só com churrascos e jogos da seleção que se faz ligação às comunidades, e quanto mais churrascos e mais jogos da seleção vires em Newark, mais votos nas comunidades tu tens. Também não é mentira. Os partidos grandes, que são quem elege nestes círculos, que infelizmente são pequenos para a quantidade de pessoas que votam, não é? A Aveiro tem 16 deputados, votaram em Aveiro 423 mil pessoas, nestes votaram 411 mil pessoas e têm 4 deputados. Não estou a dizer para terem 16, mas se calhar podiam ter 8, se calhar se tivéssemos um círculo nacional proporcional, os votos deles eram igualmente ouvidos e não precisavam de votar sempre. Sempre temos português em cada canto, mas isso não está representado neste número de deputados que a Europa e fora da Europa conseguem. Não, porque o círculo da Europa e de fora da Europa tem mais pessoas recenseadas que o distrito do Porto, que tem 40 deputados, e tem 4 deputados no total. Isso obviamente não dá para as pessoas se sentirem valorizadas, dá para as pessoas se sentirem esquecidas, obrigadas sempre a votar nos mesmos dois partidos, e acho que já cá tínhamos chegado a essa conclusão, que nos sítios onde as pessoas nunca têm uma opção senão PS e PSD, e de repente surge um partido com 20% em que podem votar, dá-lhes uma oportunidade para se fartarem da escolha PS-PSD, uma oportunidade que nós aqui em Lisboa temos constantemente. Podemos votar em partidos com 2% e sentimos-nos representados na mesma. Essa injustiça é grave. As pessoas que os partidos enviam para... É nesta lógica, não é? Quem é que foi a mais reuniões com a diáspora, dar palmadinhas nas costas? Se foi o Cesário do PSD, se foi o Paulo Pisco do PS, se foi o Augusto Santos Silva, porque foi Ministro dos Negócios Estrangeiros. Nunca é, ou raramente é, a pessoa que vem das comunidades e tem ação política nas comunidades, que se calhar era interessante. É sempre a pessoa que cá descobriu o filão de ser Secretário de Estado das Comunidades e anda num tour global de voltinhas, que era o que o Malo de Abreu também fazia no PSD e por isso quis ir ser o candidato de fora da Europa do Chega. É uma infantilização dos eleitores que não ajuda, não é? E acho que a mesma conversa que vale para o Círculo da Europa vale para Porto Alegre, só que são muito mais pessoas e são pessoas com preocupações completamente diferentes de sítio para sítio, portanto faz confusão que não sejam mais valorizadas e percebo que se chateiem. Depois... Qual é que é a real preocupação do imigrante em relação a quem governa Portugal? Depende do imigrante. Depende completamente do imigrante, não é? Se for um imigrante de segunda geração, cujos pais foram para a França nos anos 50 ou 40, ou para o Brasil, e os filhos já vivem lá 60 anos e não conhecem outra coisa, pode ser só vem cá passar férias e sente que isto agora está mais degradado do que quando ele era miúdo, claro, e vinha cá passar férias. Quem não tenha grande ligação de facto com Portugal desde que saiu. Se for uma pessoa, como por exemplo eu tenho primos assim, que saíram 10 anos para ir para Londres, ou para Madrid, ou para Bruxelas, ou para Frankfurt, para ganharem um bocado de dinheiro, para terem dinheiro para comprar uma casa em Portugal e constituir uma família em Portugal, a preocupação já é completamente diferente. Portanto, essa coisa de os nossos imigrantes, as pessoas que votam, 1,3 milhões de pessoas recenseadas nas comunidades, são imensas realidades diferentes. São agricultores da Califórnia, pescadores de Rhode Island, são financeiros de Frankfurt. O que é que preocupa os imigrantes? Eu acho que podemos entrar, e como isto é o dia de reflexão, isso seria giro, numa conversa sobre o que é que leva os imigrantes a preocuparem-se com as suas comunidades, com os sítios de onde vêm, o que é que os liga e porque é que isso pode levá-los
a olhar para esta mensagem de extrema-direita e achar apelativa. Eu vejo muitas coisas, por acaso, mas vou deixar o Zé Pedro Pedro ver. Silva, Gostar deste tema. Zé Pedro Silva, Já, investigador mais conhecido sobre o voto de imigração, dá-nos então um pouco de luz sobre as razões pelas quais muita gente quis mostrar um cartão vermelho à AD e ao PS Sobre o voto sobre o voto da imigração e sobre qualquer voto. Eu acho sempre isto um bocado especulativo, por mais que se possa. Aliás, eu até noticiei que o Presidente da República, depois de ouvir os partidos, agora vai começar a ouvir os eleitores. E só aí é que nós conseguimos perceber o que é que vai naquelas cabeças, seja nos círculos da imigração, seja nos círculos nacionais. Porque é sempre difícil. Agora, podemos sempre fazer as tais... enfim, cenários, pesquisas, seja especulativas, seja de intuição, para depois podermos ter efetivamente, ou que se façam mesmo estudos. Eu acho que há aqui não vou nada com aquela teoria de questão do descontentamento, e que se foram para fora estavam descontentes, até porque isso muitas vezes em termos cronológicos não fará sentido, não é? Mas aquela ideia de que estavam descontentes foram para fora, portanto vão votar em qualquer coisa para mudar aqui, essa teoria para mim não faz sentido. E como digo, isso, muitas vezes há uma questão enfim, ao tempo que estão lá fora, que não se justificava sequer essa percepção. Mas agora há outras questões. Há as questões muitas vezes de contexto. Porque aquilo que para nós, as principais políticas do Chega, que eventualmente se combatem internamente e que o qualificam como extrema-direita, em muitos países, e aqui refiro apenas à Europa, são perfeitamente aceitos. A questão penas mais elevadas, castração química, a questão da imigração. Portanto, ou seja, a interpretação que fazem da defesa dessas políticas é completamente diferente da nacional. Ou em Portugal, em que a pessoa acha o que é a castração? Vamos voltar às penas de morte. Pode dar-se o caso de vários portugueses estarem mais adaptados. Vivem em contextos. Há a castração em França, por exemplo. Vivem em contextos em que determinadas políticas são perfeitas, são normais. Olha, são normais, se quisermos falar. E depois há outra questão. Aqui relativamente ao que dizia a Maria, é que esta questão de eles estarem a poder eventualmente ser injustos com quem procura o país deles, nós temos que ver uma coisa, mais uma vez. A questão do Brasil, por exemplo, a questão do Brasil é completamente diferente. Aí acho que pega muito mais o discurso da corrupção, há aqui um pós-Bolsonaro, não é? Portanto, há ali uma simpatia com aquelas, uma afinidade política com aquelas linhas, e que depois se transforma nisso, mais no discurso anticorrupção de Ventura e na amizade dele com Bolsonaro. Portanto, se distinguiria completamente da questão da europeia. Na Europa eu acho isso, ou por outro, nos círculos europeus acho que isso funciona muito. A questão das condições com que os imigrantes são recebidos ou não, quem quer ir para, e falamos obviamente dos dias de hoje e de muitos anos, quem quer ir para a Suíça tem que ir com contrato, tem que ir com condições, e eu aqui não estou a qualificar estas normas, estou a dizer que é assim, é completamente diferente de estarmos aqui a discutir se é bem ou se é mal. Portanto, quando o Chega tem uma política que diz que a imigração sim, mas tem que ter as condições, tem que ter contratos, tem que ter sítios para residir, isto é para um português que foi para a Suíça, para a França e para muitos países perfeitamente normal, porque foi o que lhes foi exigido também a eles. Há muitos aqui. A maior parte dos países que receberam portugueses nos últimos anos exigiram um conjunto de circunstâncias que é o que, mais uma vez, não estamos aqui a discutir a bondade das leis. Últimos, mas o grosso de população em França e na Suíça das primeiras gerações. Da segunda geração. As primeiras gerações não foram para lá por contratos. Mesmo há uns anos, são questões diferentes, como é evidente, a questão dos contratos. Malta que vivia nas Bidonville não foram para lá assinar. Começou-se a colocar esse problema, mas isso foi como em Portugal. Ou seja, os países só começaram o Chega só existe com o discurso de imigração quando passou a haver um problema de imigração em Portugal. É que há uns anos não existia. Quando passou a haver imigração não existia, em Portugal. em massa. Imigração. Imigração, porque não havia imigração, claro. O problema depois é a opinião, não é? Mas há mais imigração do que havia. Mas tu nunca tinhas discussão se é um problema ou não. Mesmo a linha populista dos anos do início do século, Paulo Portas, não tinha sequer imigração para combater, porque não havia esse problema. Não havia o problema em termos de procura. Havia muito menos. Estava no discurso da imigração dos Paulo. E os ucranianos, a quantidade de estava no discurso, mas não são os 600. Está bem, estava no discurso, mas não são os 600 mil aos registros que há hoje. E a mesma coisa dos países. Quando é que os outros... Mas era igual para as pessoas, porque a subida, as coisas são sempre de acordo com a perspectiva, não é? E se tu não tinhas 0 imigração e passas a ter 10 imigração,
é uma loucura. E se tinhas 10 e passas a ter 20, é outra loucura. Claro. E se tens 20 e passas a ter 100, é outra loucura. Mas a imigração era um tema político da direita no fim dos anos 80 e no início dos anos 90. Era, mas limitado às questões da África, tudo isso. Não tinhas uma procura como tens hoje, por amor de Deus, mesmo em termos de números. E, portanto, o discurso vai endurecendo, porque uns defendem que... Há uns que defendem portas fechadas, literalmente. São os mais radicais. Há uns que dizem imigração sim, mas com as regras. Têm que ter contrato, têm que ter sítio para viver. Há outros que dizem portas abertas, ponto. Cada um tem o direito de defender. Estamos em democracia, cada um tem o direito de defender o que quer. Mas ninguém está a dizer Pronto. A questão é que nos círculos da Europa, nos países da Europa, a maior parte dos portugueses, na última década, portanto, não vamos às últimas 2 ou 3, quando foram para lá, foi-lhes exigido aquilo que agora, mais uma vez, não estou a qualificar, porque então ficávamos aqui o dia inteiro a discutir. Não estou a qualificar. Estou a tentar interpretar isto. A maior parte desta imigração portuguesa foi-lhes exigido aquilo que alguns partidos em Portugal defendem que também deve ser exigido a quem vem para cá. Por isso é que não há essa, se quiseres, compaixão, ou seja, o que podemos chamar, e por isso é que eu também não acho que haja injustiça do lado dos imigrantes, não estão a perceber que estas pessoas foram como vocês para aí, tudo isso, por necessidade, seja o que for. Eu acho que as situações não são as mesmas, porque muitas vezes os nossos imigrantes têm esses países têm eles próprios também problemas de imigração. E aí depois também há, como é evidente, também há a extrema-direita, há tudo, há defesas contra a imigração. Portanto, é compreensível. É isso. Eu não estou a dizer que é compreensível, estou a dizer que o contexto interessa, ou seja, as políticas defendidas pelo Chega, no centro da Europa, há muitos mais casos, mais uma vez, a questão das penas pesadas, a questão da imigração, para eles é mais normal a discussão daquelas ideias, que aqui para nós é imediatamente vagismo e não se pode falar nisso, nós, mais uma vez, não estamos a qualificar, para eles é um contexto mais normal. E depois é esta questão que é, na política de imigração, aquilo que se defende é aquilo que é exigido nesses países. E até há portugueses que têm partidos como o Chega na Europa há mais tempo do que o Chega existe aqui, portanto, até percebe essa... Deixa-me só... Claro, normalização, muitos mais anos, óbvio. Eu acho um bocadinho difícil acreditar que a maioria dos votos no Chega de imigrantes foram pessoas que imigraram com um contrato e que estão muito preocupadas com haverem cá imigrantes que estão a apanhar amoras debaixo de 60 graus no verão, que vieram sem contrato. Acho que são situações completamente diferentes. E eu arrisco-me a dizer que a esmagadora maioria dos imigrantes portugueses que emigraram já com contrato de trabalho não votaram no Chega. Mas arrisco-me... Sim, arrisco sem certeza. Sem também certeza. Estamos todos a fazer exercícios de... Arrisco-me nesta lógica de quem emigra com contrato, ele emigra para o terceiro setor e não sei o quê. Tipo, mas acho difícil. Que é quem vota menos no Chega, gente formada... é o eleitorado menos... Mas neste momento falamos de países que pura e simplesmente não te aceitam um visto permanente de residência se não tiveres contrato de trabalho. Seja ele qual for. Pode ser a apanhar isto, pode ser como advogado do Banco Suíço. É isso, faz diferença. A questão é, o que tu vais são fazer... países que há muitos anos não aceitam, tu vais lá, mas há muitos anos, tu vais à Suíça, há muitos anos vais lá, queres um visto de residência, não tens nada que prove o teu trabalho, seja ele qual for. Certo. Seja como porteira, seja como presidente do banco. Mas isso não é indiferente. Mas eu não estou a dizer isto quase para pensar no que as pessoas pensam. Estou a dizer que, para estas pessoas que já vivem nestes países há uns anos, este contexto de interpretar como tal a imigração, e não estamos aqui a qualificar nem a discutir a política, é muito mais normal. É uma coisa que eles próprios convivem diariamente. Aquilo que nós pensamos em mudar ou alterar. Mas se tu foste para a Alemanha trabalhar numa consultora, estás revoltado por haver... 10 paquistaneses que estão a plantar abacates que não têm contrato. Isso é improvável. Os votos do Chega são de cá, e o perfil na imigração não será diferente. São muito menos com as pessoas que têm licenciatura, muito menos com as pessoas, ainda menos com as pessoas que têm mestrados e doutoramentos, muito menos com as pessoas com mais rendimentos, muito menos com as pessoas com um enquadramento social mais favorável, digamos. Portanto, não será de esperar que na nossa comunidade imigrante, nos imigrantes pós-2011, nos muito especializados, muita gente tenha votado no Chega. Acho muito mais provável que seja nos antigos, e ainda há aquela conversa que eu estava aqui a lançar há bocado, mas que acho interessante, que são as pessoas que saíram de Portugal por causa do 25 de Abril. Essas pessoas têm famílias e são comunidades, particularmente no Brasil. Se calhar essa leitura vai demorar mais a perceber. Eu percebo perfeitamente isso. Não sei se não é exigido um maior estudo mais abrangente para perceber histórico. O PSD ganha sempre no fora da Europa, em boa parte, e o CDS tem ótimos resultados, em boa parte, às costas do Brasil. E com alguma lógica, não é? Sim, sim.
Na menos toda a Sim, são América. pessoas que não gostam da revolução e que acham que lhes tiraram o que era deles por direito. Sim, há pessoas... E isso passa de geração em geração. Há comunidades de saneados no Brasil, não é? Isso conta. Essas coisas, historicamente, nos votos da imigração, contam. Mas também não sei se as próprias pessoas também não mudaram, porque tu mesmo na sociedade portuguesa tu fizeste uma alteração. Tu hoje em dia tens N casos de pessoas que estão completamente à direita. Quando eu digo completamente, podem estar completamente, mas ao centro, não é completamente à extrema. E que em 74, 75, 76 eram marxistas. Ou seja, e essa evolução que existe aqui dentro também existe lá fora. O pensamento, ou seja, pode haver sempre aquela questão da revolta com qualquer coisa, mas acho que isso são casos muito específicos. Muitas pessoas que perderam as herdades, tudo isso, são coisas muito específicas. Há muitas pessoas cá que estavam com o Estado Novo e continuam a estar com o Estado Novo. É que é preciso pensar que em 75 e 76 era tudo marxista. Tudo, não havia quem não fosse. Era quase... E toda a gente sabia de cor. Enquanto hoje em dia as pessoas falam de política e não sabem... Claro que havia que não fosse, óbvio, não é? Mas eu estou a dizer, a gigante maioria... E sabiam de cor. Hoje em dia nós saímos à rua e perguntamos a uma pessoa com 25, 26, 27 anos, 30 anos, quem é que é a primeira, a segunda figura do Estado? Não sabem dizer. Não sabem dizer, não sabem. Qual é o protocolo? Quem é a terceira figura do Estado ou a segunda? Não faz ideia de nada. Naquele tempo, por razões, e com isto não estou a chamar nomes a ninguém. Estou a dizer que é uma questão, olha, lá está também conjuntural. Naquele tempo a política estava tão viva, certo. Não é? O marxismo andavam com o Marx e sabiam de cor. Mas nós estamos num momento de regresso à politização. Pois estamos. Estamos nesse momento. Por necessidade novamente, não é? A política é neste momento cultura pop e as pessoas já sabem mais sobre política do que sabiam há 10 ou 20 ou 30 anos. E eu ainda ponho aqui mais uma coisa para consideração, para além de todas as outras que já lancei, que é quando tu sentes que o teu voto não vale nada, para além de sentir que não vai eleger ninguém, mas quando tu sentes que o teu voto não vale nada, no sentido de não vai mudar nada, e já falei disso aqui umas vezes sobre o impacto que a construção europeia e que a falta de efeito real das políticas dos políticos que tu eleges tem na tua vida, quando tu sentes que o teu voto não serve para nada, e um imigrante ainda sentirá mais isso do que um português, porque não sabe ou sente que a quantidade de coisas que são decididas na Europa e o pouco que é decidido a nível nacional, é mais fácil mandar o boletim à merda. E votar no Chega é também uma maneira de mandar o boletim à merda, como eu já aqui falei várias vezes. Portanto, há aqui vários elementos, mas ainda para tocar no outro que eu queria ir há bocado, que é esta coisa do as pessoas saíram porque não gostam de Portugal e portanto é normal que mandem isto. O José Pedro também já disse que acha um bocadinho disparatado. Eu concordo, mas esta coisa esta maneira nostálgica, hipernacionalista de a minha identidade é Portugal, até formada contra a discriminação de que a Maria falava nestes sítios. Eu tenho orgulho em ser português porque estes gajos tratam mal por eu ser português. Isso pode criar um ressentimento que é o normal para o eleitorado de extrema-direita, não é? Ele pode criar uma lógica isso de... acontece na primeira geração, depois de Luís. E um ressentimento para os osmose das famílias. Não, e nós recentes também numa determinada... Isso é porque puxa pelo espírito patriótico, aquela coisa nacionalista. Imagina, deixas cá de família, imigras, voltas, a família está desiludida e super chateada. E é quase um voto por osmose. Então vou votar também no sentido que a minha família votou, por exemplo. Estou aqui a mandar outra hipótese. Há milhentas razões e lá está. Esta coisa das comunidades portuguesas lembra-me as discussões que há nos Estados Unidos sobre latinos ou afro-americanos. Como se milhões de pessoas fossem o mesmo gajo. Claro. Claro. Sim, nós próprios... Sim, e a imigração que está na América é muito diferente da que está na Europa. Estereótipos, sketches, tudo. Há uma imagem muito vincada. E na América, nos Estados Unidos, há imensos perfis de imigrantes diferentes. Há o perfil do Central Valley, do imigrante agricultor que veio dos Açores. Claro, é um perfil que se entrou completamente dentro do Partido Republicano. Há uma série de representantes republicanos lusodescendentes neste momento. O perfil da Nova Inglaterra, dos baleeiros dos Açores, que depois se transformaram em pescadores dos Açores, está completamente... Agora entra no Partido Republicano, mas tem uma maneira de estar mais próxima dos italo-americanos e mais integrado, mas um bocadinho de fora, mas agora totalmente integrado e totalmente americano. Newark e Nova Iorque são coisas completamente diferentes. Depois, malta que já vai trabalhar para os serviços. E isso é só nos Estados Unidos, não é? Sabes que tens muita gente em Newark que se recusa a ir a Manhattan. Tens pessoas que vivem em Newark que é tipo, isto é comunidade portuguesa e eu nunca fui a Manhattan e nunca quero ir. Pessoas que vivem lá há 50 e 60 anos. É muito impressionante. Mas há isso com as Little Littles e tudo mais que há em New Jersey. Mas essa transformação houve. Hoje em dia, por exemplo, na Europa,
tens de imigração grande, são os imigrantes, são os engenheiros que vão para a Alemanha, quer dizer, há 20 ou 30 anos eram o quê? Eram os operários. Portanto, esta transformação é evidente. É o normal nos Estados Unidos e leva-nos um bocadinho a pensar que é a nossa comunidade imigrante cá, porque, de facto, hoje em dia quem politiza a comunidade imigrante e quem entra aos poucos e muito poucos é o Bloco de Esquerda e o PC, mais do que outros partidos que têm pouca ligação com estas novas comunidades indianas, mesmo de brasileiros e tudo mais. E essas pessoas tendem numa primeira geração a estar na esquerda e depois, à medida que se integram, saem um bocadinho da esquerda, até porque muitas destas pessoas vêm com opiniões, vêm de países com culturas muito mais retrógradas do que a nossa, se quisermos, vêm com opiniões muito mais conservadoras sobre igualdade de género, sobre direitos LGBT, e basta vocês falarem com claro, são questões culturais, óbvio. Não é? Com um indiano que esteja, um Bangladeshi que esteja em Lisboa, ele em princípio não será um progressista, óbvio. Mas se calhar vota no Bloco de Esquerda porque foram os únicos que foram falar com ele e que o apoiam. Estas coisas não vota, ponto. Mas não tem direito ao voto. Os que votam têm já essa preocupação e isso começa a existir. Isto são os movimentos normais na... Muito bem, nós temos que ir importante dizer que a maioria dos imigrantes que vivem cá não votam, não têm direito ao voto. Sim, mas há toda uma narrativa de que a esquerda quer os imigrantes para votarem neles, para terem mais votos. Estas pessoas ainda não votam, não sabemos se algum dia votarão, ainda não têm esse direito. Isso é importante deixar claro. Muito bem, fora e dentro da Europa vamos até às audiências com o Marcelo Rebelo de Sousa, porque vamos e há mais coisinhas. E há a carta dos 7 militantes do PSD. Vamos juntar tudo. Não sabia que íamos às audiências do Marcelo Rebelo de Sousa. Olhando para, não querendo que te repitas, mas esta carta de 7 pessoas, eu não sei se é uma prática... termos, quer dizer, temos sempre o que é que se passa? Desculpa interromper-te, mas nós tínhamos os 7 anões, os imigrantes e as eleições na Rússia. Sim, mas tu apeteceu-me juntar mais as audiências. Ok, mas evita fazer isso. Está bem. Se quiserem falam, se não quiserem não falam. João Neve, olhando para a carta do PSD, um dos militantes do PSD, que tem lá aquele senhor muito engraçado do Benfica, os outros, confesso que não fui ver, mas o Rui Gomes da Silva foi o que me chamou a atenção. Manuel Pinto Coelho? Manuel Pinto Coelho. Bebe água do mar todos os dias? Sim, é verdade, tens razão. Desculpa, bebe água do mar? Todos os dias. Exatamente. Médico de Cristiano Ronaldo. Exatamente. Isto é uma coisa para levar a sério ou não? Porquê que se está a arranjar tantas formas dentro do PSD para obrigar o Luís Montenegro a sentar-se à mesa, como aqui estamos com o André Ventura? O professor Ricardo Marchi, que tem muita vontade que a direita portuguesa se assemelhe à italiana, ao contrário de mim, tem a teoria de que eu até compro, de que há uma fação significativa dentro do PSD que seria a favor de um acordo de governo entre o PSD e o Chega e que não fala e que devia falar mais. Eu concordo com isso. Acho que as sondagens dizem que há 1/3 das pessoas que votaram no PSD que achariam isso bem. Não me surpreenderia que 1/3 dos militantes do PSD achasse isso bem. 1/3 é mais do que 7 militantes. 1/3 é mais do que 7. Mas o Rui Gomes da Silva nunca foi bom a organizar descontentamento. Lembra-se que concorreu contra o Luís Filipe Vieira e teve 2%. Sim. Eu por acaso estava a pesquisar isso e achei que ele nem se tinha chegado a candidatar. Vieram-me dizer, quando eu ia gozar com os 2%, e vieram-me dizer que o Luís Filipe Vieira mexia muito com os resultados e o mais realista era terem sido 7%. Okay. Daí os 7 militantes. Se calhar um por cada ponto percentual. Ele disse coisas muito engraçadas, como e é verdade, ou seja, há neste momento, por exemplo, um deputado do PSD que foi meu professor na universidade, que no dia a seguir às eleições fez um tweet a dizer há uma maioria de direita em Portugal. E ele é deputado do PSD, podia ter assinado isto. Tem a mesma opinião que estas pessoas. Eu não acho que esta opinião seja absurda. O PSD é este partido que vai do centro até à direita. É absurda a forma como está a ser feita essa discussão? É absurda a falta de organização desta lógica, mas não está a ser só feita essa normalização e dizer, bem, as pessoas votaram assim, se calhar, como se as pessoas tivessem votado nisto, não é? As pessoas votaram num candidato que teve o tempo todo a dizer eu não me entendo com estes senhores. E de repente querem-nos convencer que as pessoas, como votaram no Chega e neste candidato, eles têm que se entender os dois.
É a mesma lógica de dizer que eles tinham que se entender com o Bloco de Esquerda também. As pessoas também votaram no Bloco de Esquerda. Certo, e, mas portanto, por isso é que eu puxei o tema das audiências, porque Ventura está a jogar com isso também. Claro, e está, e é importante dizer que os maiores agentes de alimentação do Ventura não é o Rui Gomes da Silva, que está a fazer o seu soft landing no Chega antes, enfim. São as pessoas e o José Pedro Silva fez bem em lembrá-las como ex-marxistas, ex-piores que marxistas até, que são os fanáticos da extrema-direita portuguesa que se vendem como grandes moderados e cabeças bem pensantes como o José Manuel Fernandes, a Helena Matos, que passam horas sem contraditório na RTP, com o dinheiro dos meus impostos, na Rádio Observador, para todos os taxistas ouvirem, a dizer as maiores barbaridades sobre o que é a identidade da direita. Que eu peço desculpa, eu sou muito mais novo que o José Manuel Fernandes, é verdade, mas eu duvido que na minha vida vá acabar num movimento maoísta. E, portanto, não recebo lições sobre o que é a direita de um gajo que até aos 30 anos era maoísta. Até aqueles mínimos olímpicos de decoro que um gajo podia ter, que era, espera aí, eu sou um fanático religioso, já fui do maoísmo, agora sou da direita, se calhar tinha um bocadinho de calma, mas lá está, os fanáticos religiosos nunca têm essa capacidade de autocrítica. Mas há uma normalização em curso, acontece até com comentadores de televisão para além do José Manuel Fernandes e da Helena Matos. É preocupante, mas as pessoas não votaram nisto. Eu gostava só de pôr... Portanto, achas, e vou ter que repetir esta pergunta, até temos um governo que Luís Montenegro vai cumprir a Eu palavra. acho... Desculpa estar sempre a repetir, mas de facto não temos... Acho que se foi o que ele disse. Se não o levamos a sério, estamos muito mal. Eu já disse aqui várias vezes, não é uma pessoa em que eu confio, não é uma pessoa com quem eu simpatize. A certa altura, uma pessoa tem só que lidar com o que ele diz. Se ele diz as coisas que eu acho, eu tenho que o apoiar quando ele está a dizer e tenho que esperar que ele vá fazer as coisas que eu acho. Se ele eventualmente vai fazer uma coisa diferente, se calhar, mas neste momento duvido, a sério. Eu acho que ele está a ter a postura certa. Vai hoje a Belém, quando o episódio sair ele já terá saído de lá, calculo eu. Pois é, hoje era a última audiência. E calculo que mantenha a palavra com a qual foi eleito. E aí estou totalmente de acordo com as coisas que o meu amigo Zé Pedro tem escrito até. Maria, a direita está a organizar-se por cartas, a esquerda vai, não sei se se organiza por e-mail. A Pedro Nuno Santos, entretanto, já falou que até diria que sim, um orçamento retificativo, mas o que eu queria perguntar é se leste de facto a carta do PSD ou não. Não li a carta, li artigos sobre a carta e acho que me basta para ter uma para ter uma opinião formada sobre este assunto, ou minimamente formada. E vai ao encontro do que o Jónio estava a dizer, que é Montenegro disse durante a campanha inteira que não faria um acordo com o Chega e como já dissemos várias vezes, temos que acreditar na palavra dele, não temos outra indicação a que nos agarrar. Ou seja, durante uma campanha inteira Montenegro diz que não faz acordo com o Chega, as pessoas que votam na AD votam com essa premissa, pelo menos a maioria delas, não é? Foi várias vezes falado, foi várias vezes perguntado e Montenegro disse várias vezes que não faria acordos de governo na iniciativa parlamentar com o Chega. Portanto, as pessoas votam com essa premissa. Seria bastante grave para o PSD e mesmo para o futuro do próprio PSD se isso fosse ignorado, especialmente quando tudo indica que há 1/3 de eleitores da AD que gostaria de ver um acordo com o Chega e 2/3 que não querem. 2/3 é bem mais de metade. Deixa-me só não contar esta história engraçada que o Rui Gomes da Silva ontem entrou na SIC 10 minutos antes de mim, portanto eu estive a ouvir aquilo. E ele disse uma coisa muito gira sobre essa matemática, que era, 2/3 do eleitorado da AD não quer o Chega no governo, mas isso quer dizer que 1/3 quer, e 1/3 de 30 é 10, mais 18 do Chega é mais do que 20 que sobra da AD, portanto mais pessoas do PSD porque todo o PSD é o Chega, portanto, mais pessoas do PSD querem o Chega no governo do que não. Ele dizia isso, estava à volta e punha a cabeça no... É mais ou menos a mesma lógica que ele tinha para ver os penaltis do Benfica, não era? Isto é como, a realidade é como me apetece. Por acaso, de facto, deixa-me só dizer isto, os comentadores de futebol antigos estão cada um a ter um bocadinho
Esse karma, não é? Está a ser uma semana Esta difícil. É, está muito difícil. Os do Sporting, olha, nunca lhes Para já- acontece nada de mal. Sim, já alguém mandou, quero- alguém Logo contactou o Eduardo Barroso. Eu sobre quero, esse- antes de continuar o que estava a dizer, eu quero só dizer aqui que acho que um dos grandes problemas deste país é o comentário futebolístico, que é tudo o que E vem o daí. Benfica E o também. Benfica, sim. O comentário futebolístico. E o Benfica, sim. O comentário futebolístico e que, portanto, se devia abolir o comentário futebolístico. Eu que nem sou de abolir muita coisa, era abolir o comentário futebolístico e muitos dos problemas do nosso país seriam resolvidos automaticamente. Sim. Se não houvesse... Ai, estou a pisar um fio. Se não houvesse Benfica. comentário futebolístico, não havia André Ventura. Isto é uma coisa para refletir. Olha, aquilo também foi ao comentário do crime, que é outro cancro deste país. Sim, mas o... É capaz de se ter destacado mais no do crime do que no do futebol. Não estragues a minha narrativa, podes, Porque por favor. o do crime, Isto- o do repara, crime é no jornalista. Isto não é uma coisa importante, ninguém vai abolir o comentário futebolístico. Não, mas é que eu também queria. Nem a crónica criminal. Eu também queria o do crime porque o crime é na generalista. É o crime, pois é. Lá, O crime, tem mais audiências. do o que crime futebol. também é mau, o crime também é mau. E a carta? Mas olha, por exemplo, a Susana Garcia não se safou. Bom, voltando a isso, voltando ao PSD e à carta. É lógico, e nós sabemos, até pela transferência que houve de militantes e de candidatos do PSD para o Chega, que há pessoas no PSD que são muito favoráveis às ideias do Chega. Até porque durante muito tempo não houve direita que representasse esse extremismo de uma forma tão acérrima como é o Chega neste momento. Portanto, não me surpreende que haja militantes do PSD que gostem da ideia de haver um acordo com o Chega. Agora, estamos a falar de uma carta assinada por 7 pessoas. Eu já fiz abaixo-assinados nas escolas onde andei que tinham muito mais assinaturas que isto. E por coisas tipo termos um jornal da turma. E havia mais pessoas a querer um jornal da turma, que era uma coisa completamente inútil, do que militantes do PSD dispostos a assinar uma carta para que haja um acordo com o Chega. São 7 pessoas. Pronto. Portanto, não me parece muito relevante dar-se uma grande importância à opinião de 7 militantes que claramente militam no partido errado. Mas ele está tão contente com a importância que lhe estão a dar. Pronto, Ele está claro. encantado. Eu até ouvi-o entrar ontem e estava tipo, estás tão contente, já não vias uma câmara de televisão há tanto tempo. Eu digo, De uma televisão séria, não é? Eu acho que ele comenta... se eu fizesse uma carta e só 7 pessoas assinassem, eu dobrava a carta e metia numa gaveta e tinha vergonha de apresentar aquilo. Quantos militantes é que tem o PSD? Tem pagantes, 40 mil. 7 em 40 mil. Eu acho humilhante. Não percebo porque é que se está a dar tanta importância. E nós nem sabemos que estes têm as cotas pagas. Se fossem as cotas pagas, são 80 mil. Ainda há de chegar, ainda havemos de chegar à conclusão que só um destes 7 é que paga as cotas. Que é o próprio. Acho que 7 militantes em 40 mil, às tantas estou aqui a defender, mas efetivamente eu acho que o PSD, não sendo do meu espectro político e não sendo um partido com o qual eu me identifico, acho que é um partido democrático e acho que a maioria dos militantes do PSD são pessoas de direita democrática. E se houvesse um acordo agora, se o Montenegro resolvesse ouvir estas 7 pessoas, os 7 anões, como tu te chamas. Mas não fui eu, foi o Francisco Mendes da Silva. É verdade. Foi Francisco Mendes da Silva. Pronto. O que não é Eu simpático, gosto que o Rui Gomes da Silva não é alto. Piadas. Pronto. Se o Montenegro agora decidisse ouvir estes 7 militantes e ponderar e fazer um acordo com o Chega, havia 2/3 da militância que estaria bastante descontente. Isto seria esta onda de descontentamento levaria a que o PSD nas próximas eleições tivesse resultados muito piores e que tivesse uma grande crise interna. E eu acho Eu tenho algumas dúvidas sobre isso da militância, porque eu fiz uma campanha contra o Luís Montenegro e a nossa mensagem era a ambiguidade do PSD perante o Chega vai custar-nos votos e vai custar-nos a possibilidade de governar. E esta liderança ganhou enfaticamente com a mensagem de que a ambiguidade era para continuar e durante o período que decidiu a estratégia do grupo parlamentar escolheu sempre, à revelia da maioria dos seus deputados, até não atacar o Chega e deixar o Chega estar e deixar o Chega em guerra com o PS diretamente. Mas a AD não teve um resultado estrondoso e há muita gente Sim. que não votou a AD exatamente por causa disso. Pessoas que tendencialmente votam PSD. Não, e eu acho que há pessoas que Houve votaram também no uma Chega, penalização por votaram causa no disso, Chega porque a AD, quem tem a responsabilidade, isto é a minha tese há anos, quem tem a responsabilidade do combate
à extrema-direita ou ao centro-direita. Opa, não me tires as coisas. Ainda nem acabei de falar e tu já me estás a roubar os argumentos. E eles não, desculpa, mas eles não o fizeram. Portanto, eu percebo quem não confie e quem acha que não há um mandato claro, há um congresso eletivo agora em julho, mas quem acha que não há um mandato claro para isto, da parte do Luís Montenegro, o candidato que perdeu com ele, é que tinha esta estratégia. Ele agora tem, mas essa estratégia ainda não foi sancionada pela militância. Eu não sei se a militância está de acordo com o não é não faço ideia. Eu diria que se há uma estatística de que 2/3 não querem um acordo com o Chega... Os votantes. Certo, os votantes mas não são a militância. Joné, mas os partidos não são eleitos. O PSD não teve 40 mil votos nem 80 mil votos, não é? Teve muito mais. Sim, mas os votantes preferiam o José Luís Carneiro ao Pedro Nuno Santos, preferiam o Jorge Moreira da Silva ao Montenegro, ou se calhar empatado. Lá está, e o Pedro Nuno Santos não ganhou as eleições. Mas ganhou internamente. Eu estou a dizer que na militância pode haver uma... Estamos a falar de votos, estamos a falar de... O que eu estou a dizer é, se o PSD agora resolver fazer, o AD ou o PSD agora resolverem fazer um acordo com o Chega, muitos dos votantes, dos eleitores da AD e do PSD, é possível, não votarão a repetir esse voto, porque serão defraudados. Deixa-me só dizer, deixa-me acabar. Ainda não consegui acabar. Acabando o que eu estava a dizer, e era o que o Joné agora estava a dizer no meu tempo, eu considero que a responsabilidade de impedir a extrema-direita de chegar ao governo é efetivamente a direita democrática. E a direita democrática tem um dever muito grande de traçar essa linha vermelha e de impedir... Ou seja, a esquerda pode fazer o seu combate, mas não é a esquerda, não será a esquerda a fazer acordos do governo ou de incidência parlamentar com a extrema-direita. Portanto, eu acho mesmo necessário que a direita democrática se posicione e faça esta barreira que Luís Montenegro, pelo que disse nos debates e nas entrevistas, se dispõe a fazer. E acho importante que seja feita e que não haja e que não seja a opinião de 7 militantes que prevaleça sobre a maioria dos eleitores. Zé Pedro Silva, falou-se muito de cercas sanitárias. Luís Montenegro tem que fazer uma cerca sanitária a oeste, 1/3, ou como é que ele vai conseguir lidar nestes meses, anos de governação? Eu, por acaso, não gosto muito da expressão da cerca, mas antes disso, deixa-me só pegar aqui na última parte aqui desta discussão para dizer que eu sou capaz de concordar que é à direita democrática que cabe combater a extrema-direita, como devia ter sido à esquerda democrática, a quem também devia ter tido a responsabilidade de evitar a extrema-esquerda no poder em 2015. Ou seja... A extrema-esquerda está aqui, estás a ver? A extrema-esquerda existe. Mas o Mário Soares fez isso, hein? Claro, quando havia extrema-esquerda perigosa para a democracia. Eu acho que elas todas são perigosas. Ou seja, a extrema-esquerda tem uma coisa que é muito fácil de se adaptar, que é, sobretudo, aqui falo mais do PCP, como é evidente. O PCP consegue esconder todas as suas intenções nos salários, nas pensões, mas está lá todo o perigo. Não, e vê-se desde 2015 o comunismo que impera neste país. Eu acho isso engraçado. Porque, no dia em que o Ventura aparecer a dizer só quer salários e pensões, vai tudo votar no Chega, ele só quer salários e pensões, e eu depois digo assim, vem, Ventura está tão bem desde 2024. Esse argumento... Podia acontecer perfeitamente o Chega ter um acordo de incidência parlamentar com o PSD, o país ser governado ao centro-direita, tal como o PS governou ao centro-esquerda, tranquilamente, e eu depois vir-te aqui dizer não há fascismo, mas entretanto tinhas posto um partido... Essa é que é a questão. A barreira tem que ser superior a não há comunismo porque o Partido Comunista não sei o que. As ideologias estão lá e representam um risco para a democracia e, portanto, sim, a direita democrática tem essa responsabilidade e a esquerda democrática teve essa responsabilidade e não a cumpriu porque pelo poder fez um entendimento que eu acho que será errado, como seria agora do Luís Montenegro. E essa é que é a questão. Eu os 7, ou os 8, ou os 14, ou os 15, ou 1/3, ou os 3, sou completamente distintas para isto por uma razão muito simples. Para já há uma questão que eu não sei se alguém já se apercebeu disso ou não, eu sei bem disso. O Rui Gomes da Silva tinha escritório, não sei se continua a ter ou não, escritório de advogados, com um dos principais financiadores do Chega, que é o Cus Martins. Portanto, há aqui uma ligação muito maior do que eu politicamente acho que nos devíamos juntar. Isso é treta. Não, ninguém vai ao engano. Provavelmente é o espião no PSD do Chega.
Porque já há ali uma ligação. Não é muito bom E depois, espião. Sim, depois pior, ninguém lhe abre muitas portas. e depois aquela malta que se percebe um bocado todo o estilo de quem está envolvido nesta carta, seja no que for, percebe-se que há ali uma ligação. Portanto, não existe, é a imprensa que não tem mais nada para dar, porque Marcelo está a ouvir os partidos a conta-gotas, em vez de disparar, em vez de despechar 10 de um dia, que até podia ouvir-os com acento, sem acento, mas não, está ali a Alguém conta-gotas. devia ouvir o ADN. E nós exatamente, o ADN. E portanto, nós estamos todos ali à espera, nem o bem morre, nem a gente almoça, e então o que é que o jornalista faz? Pá, aqui um gajo que diz, já apareceu na televisão, porque depois é isso, não é? O gajo já apareceu na televisão, vem cá, diz lá. Já foi ministro. Já foram ministros milhares de pessoas em Portugal, e secretários de Estado, e adjuntos e assessores. Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. Eu sendo O braço diretor, direito de um líder do PSD. não é sem uma dúvida, pessoa- sem dúvida. Eu sendo diretor e candidato à presidência do Benfica, que eu acho que isso suplanta tudo, porque o cargo mais importante em Portugal é ser presidente do Benfica. Abre muitas portas. Eu, se fosse jornalista, aquilo que eu fazia é aquilo aparecia, não é como não pudesse dar a notícia. Agora, criar um facto político de uma coisa que não existe, que não é nada representativa de nada, não representa nem militantes nem votantes. Vocês estavam com a discussão que eu acho útil, acho boa, de ser quantos militantes, quantos. O facto não existe, porque qualquer coisa que alguém escreva em defesa de determinado assunto e que crie uma onda, as pessoas aparecem. Aparecem nas redes sociais, aparecem na televisão. Eu apoio, eu concordo. Isto, quando saiu, ninguém ligou nenhuma. Devia ter sido uma nota de rodapé no jornal. Mas aquelas cria-se um taxas facto, baixas. porquê? Porque não há outros. Certo. Como Estamos na Silly Season. Pronto, não querem ocupar tempo com a grávida da Mortosa, vai com o Gomes da Silva. Mas isso não pode ser assim. Sinto que tu tens aí uma questão com a grávida da Mortosa. Porque não falam outra coisa. Pobre a senhora até tem direito à sua. O direito, aliás, protege-lhe a intimidade da vida privada. Mesmo nestas condições de desaparecimento. E portanto há uma exploração que eu não consigo perceber. Mas, e por isso, não há nada, pega-se nisto, mas isto não existe. E portanto, é óbvio para mim que Luís Montenegro tem que cumprir uma das suas principais promessas, porque não foi uma coisa lateral. Isto foi central na campanha. E, portanto, Montenegro só tem que cumprir a palavra, nem sequer. E não é Montenegro. Montenegro liderava um partido que se chama PSD. Agora, não tirem Montenegro e não metam lá um testa de ferro qualquer para fazer o acordo. Porque isso, para mim, enquanto eleitor, não sou militante, enquanto eleitor e votei na AD, para mim é traição à mesma. Substituir. Porquê? Porque os partidos, quando têm liderança, quer dizer, o partido não passa a ser o partido do Montenegro. Não, continua a ser o Partido Social Democrata. E eles escolheram aquela liderança. O que foi a votos foi não há acordo com o Chega. E eu estou a ser coerente, porque já na altura também achei que o PS não devia ter feito o acordo que fez. Portanto, estou a manter exatamente a mesma coerência. Acho que aqui não há nada a dizer. Portanto, Montenegro é líder de um partido, portanto, também não o substituam, que isso para mim, enquanto eleitor, vai dar ao mesmo. E o compromisso tem que ser esse. Votarias? Se o Montenegro fosse substituído por alguém para fazer um governo com o Chega? Nestas condições, se se mantivessem, era provavelmente em branco ou nulo. Mas então não ia votar. Ao crime. Eu votava no PS se não tivesse lá esta liderança e se o PS não tivesse governado com esta aula, não é? Então o crime compensava. Qual crime? O crime de deitar abaixo? De te trair, sim. enquanto eleitor compensava. Não votavas contra eles? Não votava contra a AD? Sim. Eu só votaria contra a AD se fosse do Chega? Não. Se tu não votasses no PS ou num partido de esquerda ou eventualmente na IEL, se ele estivesse contra esse governo, que provavelmente estaria, não compensava-lhes o crime. Ou seja, Provavelmente estaria aí. contra um governo do PSD Chega. Não, a IEL também estava-me a esquecer da IEL. Também tem entrado e saído do governo nos últimos dias. Estava-me a esquecer da IEL, mas isso tinha que se ver o que é que aparecia e o que é que as pessoas diziam. A minha questão era, castigavas os senhores nas urnas e como tu dizes, branco ou nulo não castiga ninguém. Repara, mas eu digo branco ou nulo porque tinha que ver, repara uma coisa, Pedro Nuno Santos comportou-se muito, eu dificilmente algum dia vou defendê-lo, mas comportou-se relativamente bem à saída, se bem que é o espertalhão, não é? Obviamente que quer dar a mão ao PSD nas medidas boas, porque o PS sempre foi isto, o PS quando são coisas boas desaparece, quando são coisas má pira-se, quando houve desgraças no governo, foi a crise, foi o não sei quê, foi o não sei o que mais, quando são coisas boas, isso fomos nós. O PS é isto, e ontem o Pedro Nuno Santos chegou a seguir à reunião com o Marcelo, a seguir à reunião com o Marcelo, não são todos, não são todos, então tu não tens partidos a assumir medidas dificílimas, por amor de Deus, tu aliás nem podes escolher nem com molho de tomate. Mas sempre com mas assumiram. Mas sempre culpando a conjuntura, mas não é? assumiram, assumiram. Não vieram dizer, eu só fiz isto. Mas a questão não é essa. A questão é que... Não vieram. Okay. A questão é que Pedro Nuno Santos ontem apareceu a dizer tudo o que for
eleitoralista, nós vamos dizer ok. O que é engraçado, uma pessoa ser tão sincera, mas a sinceridade é sempre elogiável. Agora, deixa-me só terminar o meu ponto. Porque há muita gente à direita que votou na AD e que... Porque até agora, em algumas coisas que eu tenho escrito, tenho mandado esses comentários. Que é aquela ideia de... Epá, mas e se... Aqueles cenários sempre hipotéticos e académicos, como quem diz, eu não quero fazer um acordo, e eu percebo, e não estou nada a dizer que são pessoas que estão doidas, como Gomes da Silva, para ir fazer o acordo com o Chega. Mas e se... Para mim há aqui uma questão de princípio, que é... Isto... Há uma parte que é óbvia, que é política, em relação ao Chega, óbvio, e de risco. Mas para mim há uma questão ainda mais grave. É que não podemos depositar a mínima confiança naquele homem e na sua entourage. Qual homem? André Ventura. A questão do acordo, porque eu percebo, eu acho que até disse aqui isto uma vez, eu era capaz de, se eu estivesse à frente do PSD, eu era capaz, se fizesse um acordo com um partido como o Chega, em que eles me exigissem apenas coisas que estivessem pelo menos completamente dentro do meu programa, para mim era-me igual ao litro. Como nos Açores. Sim, era-me completamente igual ao litro. Estamos aqui, há convergências, é isto, há as tais linhas vermelhas, tudo bem. O problema aqui é que, para além destas questões políticas, aquela gente não é confiável, é um perigo. Não são sérios. Portanto, Parece o António Costa a falar do Bloco de Esquerda. Qualquer entendimento que seja feito, entre ambos, vai dar raia. O que foi? Merda mesmo. Vai dar merda, mais dia, menos dia. E, portanto, por isso é que eu acho que quem tem uma ou outra dúvida, quem votou na AD e está com uma outra dúvida, tínhamos aqui mais segurança e podia ser só assim uma coisa, e depois é a questão do orçamento, e depois é a questão... Tem que se perceber que se está a lidar com vigaristas. E que, portanto, a menos que acreditem na raridade de ganhar um vigarista, porque em princípio ele tem mais meios à disposição do que uma pessoa que utiliza uma certa ética, vão perder. E, portanto, é também por aí que tem que haver, eu não gosto da palavra, mas essa cerca. Portanto, para além de todas as razões políticas que poderiam ser discutidas, há uma questão de confiança que é a base de qualquer acordo. E quem é que confia naquela gente? Eu não consigo compreender. Muito bem, nós estamos quase a saltar a cerca para ir comer, mas ainda vamos mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. Olá, tão bons, ainda bem que não desapareceram. Maria, vais mandar as pessoas onde? Vou mandar as pessoas ao concerto de apresentação do novo álbum de Fogo Fogo, a quinta-feira, no Beleza. Vou mandar as pessoas ao concerto de Tara Perdida no Stereo Gun em Leiria, que é um concerto de homenagem a João Ribas, faz 10 anos que morreu, e será uma noite especial. É dia 22, sexta-feira, ou 23, sábado. Bem, ou é um ou é outro, procurem. Está no Spotify deles. Ou é um. Basta ir ao Spotify ver os eventos. Vou mandar as pessoas ao pagarem-me cervejas ao concerto Legendary Tiger Man no Hard Club este sábado, dia 23. E vou ainda mandar as pessoas a ouvir o novo álbum da Aldina Duarte, que sai dia 22, sexta-feira, escrito pela Capicua. Eu ainda não ouvi, ainda não tive a oportunidade e não vou poder ir à festa, à listening party, mas do que me contaram, quem ouviu, está muito bonito e são duas mulheres incríveis e de quem eu gosto particularmente. E então gostava que ouvissem e partilhassem as vossas opiniões sobre o mesmo. Muito bem, nós falámos do Brasil e eu hoje vou mandar as pessoas, de facto, ir ao Brasil, porque esta quinta-feira estreia um filme chamado Mataram o Pianista, que conta a história de um pianista, Francisco Tenório Júnior, que morreu em 1976, torturado pelos militares argentinos, assim muito próximo do golpe militar. E esta longa-metragem de animação tem entrevistas do Chico Buarque, do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, sobre uma figura. Eu tentei perguntar a amigos brasileiros se conheciam este Tenório Júnior, e de facto é daqueles vultos da bossa nova e do jazz que ninguém conhece. E ninguém conhece porque nem o corpo foi encontrado, nem a família foi indemnizada, e o homem foi parar a Argentina porque estava a acompanhar outro grande artista brasileiro, Vinícius de Moraes, e acabou confundido com um revolucionário argentino e foi morto porque ninguém queria na Argentina que se percebesse que ele tinha sido morto daquela forma.
O filme conta um bocadinho essa história. E através havia muitos desaparecimentos na Argentina nessa altura. Exatamente. Ele foi torturado naquela... Eu tive que ver o nome, na ESMA, na Escola de Mecânica da Armada. E pronto, nós vamos seguindo durante 1h30 essa história, contada por um jornalista fictício, como são todos, do New York Times, portanto um americano que vai até ao Brasil descobrir essa história. Isto porque eu não sabia, mas a Bossa Nova... Não sabia, quer dizer, sabia, mas não de forma tão profunda, que a Bossa Nova teve um impacto gigante na música americana e vai muito beber à influência do jazz, e entre a Bossa Nova e o jazz. Há coisas muito engraçadas no filme. Ipanema, exatamente. Frank Sinatra. Exato, por exemplo, Frank Sinatra tinha uma ligação muito forte ao Brasil, e portanto nós vamos descobrindo toda a história da Bossa Nova, que tem uma influência tão grande ou maior que teve, por exemplo, a Nouvelle Vague em França, no cinema europeu e mundial. E se não quiserem ver o filme, o Matar o Pianista, pelo menos podem descobrir o único álbum que o Tenório Júnior fez, que está disponível no Spotify, que se chama Embalo, e é de facto, nota-se ali muito potencial. Embalou, como o presidente. Exato. Diziam que era um homem que não suportava ouvir música mal tocada, que saía dos bares cada vez que ouvia uma nota. Arrogante, não? Não. Não sei se é, mas acho engraçado uma pessoa não suportar Mas é imperfeição. indelicado. Sim, mas ele não chateava ninguém, ele pagava a conta. Se tu tivesses tu a tocar o fagote, se visse alguém ir embora... Acho que ele não suportava um banano no artista, não é? Mas pronto, fica aqui a sugestão. O filme foi feito pelo Fernando Trueba e o Javier Mariscal, que é uma dupla que já não trabalhavam juntos desde o Chico e Rita, há muitos anos. Eu lembro perfeitamente de Chico e Rita, sim, que é sobre um pianista cubano. Portanto, este realizador, argumentista espanhol, anda sempre atrás de... Sim, também um pianista cubano. Anda sempre atrás de histórias de música. E pronto, eu perguntei a este Fernando Trueba se ele conhecia música popular portuguesa, ou música de intervenção, ou assim, portuguesa, mas não, ele conhecia muito bem, era o Bernardo Sassetti. Olha, é verdade. Curioso. Gosta de pianistas. Exato, gosta muito de pianistas. E Maria João Pires, não? Não chegámos, portanto, também Maria Leginha? a entrevista já estava a terminar, o senhor tinha que fazer, e eu também. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas? Olha, vou mandar, como já há muito tempo que não mando para nenhum evento gastronómico, vou mandar por sugestão muito simpática, chegada via Instagram, vou mandar as pessoas ao Festival de Pão de Ló e à Mostra Internacional de Doçaria, que é em Felgueiras. Um festival de Pão de Ló, quer dizer, vocês não têm nunca recomendações destas. Eu não gosto de Pão de Ló. Nesse aspecto tenho que dizer... Pronto, por isso é que eu também trouxe isto. Mas não vou a Felgueiras. São mais de 40 expositores. Atenção. E é durante o fim de semana de Ramos. E, portanto, ficam já a saber, quem estiver perto, de pegar e ir, porque nós longe, lamentavelmente, não podemos ir. Sendo certo, podíamos fazer uma coisa que era desafiar a malta a mandar Pão de Ló. Por amor de Deus, quem quiser Louvar a mandar o que quiserem, podem-nos mandar o que quiserem, até à merda, se quiserem podem mandar pedacinhos de merda. Sim, e Anthrax, por exemplo, também não. Sim, há certas coisas que não. Depois, uma série que é o Gentleman, que está na Netflix, é daqui, eu recomendo, eu gosto de fazer estas recomendações às vezes, que é não é nada dessa intelectualidade toda de um pianista que foi torturado, isto é apenas Isto é um filme com boneco. Olha, são aristocratas que se metem depois... São aristocratas? Eu acho que são aristocratas. Agora estava a pensar, porque eu não sei, ele é duque de... É assim uma coisa, é. Ele tem um título, mas não sei qual é que é a orientação. Bem, enfim, é uma coisa que eu acho que é muito engraçado, porque dá uma grande volta. Eu acho, já sabes, já falo várias vezes, ele é o especialista nas artes e nos cinemas. Sim, e quando estas coisas dão a volta, para mim é a coisa mais incrível. E isto é muito bom. É muito bom porque tu começas a achar que vais ver séries que dão a volta. Sim, porque sabes, histórias ali que... Sabes porquê? Tem ali Tu vais ver qualquer série hoje em dia, que há muitas mais do que havia antigamente, uma pessoa tinha que... Antigamente, há 30 anos, o gajo tinha que esperar para que aparecesse um filme novo. E quando não era isso, tinha que escrever coisas. Hoje em dia há 20 séries novas por dia. O que acontece é que as 20 séries novas por dia são todas iguais. Eu acho, pelo menos... Isto afinal não sou eu. Eu às vezes... Não sou eu às vezes começo... Eu vejo 5 minutos de uma série e digo, esta é igual à outra, que não sei o que eu sei. Porque o guionismo está fácil, não é? Faz um, produz. Inteligência artificial. A inteligência artificial vai começar com isto. Portanto, há muito mais, mas eu acho que há muito menos. E eu acho que esta história parece-me, de facto, muito criativa, dá ali imaginativa. Por fim, o podcast, a Operação Papagaio do Observador Plus. Eu estou a gostar, gostei mais de outros, estou a gostar deste, mas eu faço sempre a recomendação deste podcast porque o Observador está a liquidar tudo com os seus podcasts plus. São magníficos.
tem uma qualidade extraordinária a todos os níveis, de guião, de música, enfim, e portanto, acho que é uma recomendação também para incentivar a que se continue, porque isto são produtos que nós sabemos bem que são muito mais caros, que em Portugal quase sempre depois acabam, não têm audiência suficiente, mas oxalá eles continuem a contar mais histórias porque fazem-no muito bem. Foi escrito outra vez pela Tânia Prieirinha e pelo João Miguel Duarte, se eu não me engano, que fizeram o Sargento da Cela 7. Joné, vais... Eu hoje trouxe um livro mesmo. Muito bem. Podes pôr mais para cima, exatamente. O Príncipe da Democracia. O Príncipe da Democracia, do Nuno Gonçalo Poças. Uma pessoa que votou na AD e agora está com questões existenciais sobre se a AD se devia entender com o Chega ou não. Exato. Pronto, desaponta-me um bocadinho, mas eu gosto dele na mesma. É uma figura de que eu gosto muito, o Lucas Pires, e não havia uma grande biografia dele, havia textos dele e eu já, todos os que eu consegui apanhar na Feira da Ladra já tinha apanhado, e arquivos da RTP, mas faltava uma biografia. É uma biografia sobre o que nós estávamos aqui a falar, sobre a direita democrática portuguesa, e a maneira como ela se calhar está um bocadinho perdida nos seus valores e princípios. O Lucas Pires nunca estava perdido nos seus valores e princípios, portanto é uma boa altura para ler esta biografia. Como o programa vai sair às 6 e o lançamento é às 6h30, e isto é no fim do programa, ninguém vai já ninguém vai a tempo. Ninguém vai a tempo. Está neste momento a começar. Exato. Para quem ouviu às 6 na hora de estreia. Mas pronto, hoje é o lançamento aqui em Lisboa. Muito bem, está feito mais um dia de reflexão. Nós não andamos perdidos, espero eu, e podemos nos encontrar para a semana em todas as plataformas e mais algumas. Adeusinho, saudinha da boa, digam adeus aos senhores, às senhoras, aos animais E à natureza. Esta é a parte mais difícil de um programa. Rui Gomes da Silva também, que é capaz de precisar de um abraço. Recuso-me. Beijinhos. Não precisa nada, ele está todo contente. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentado